tireoidite é o processo inflamatório da tireoide. Como esse processo inflamatório pode ter várias causas, existem diversos tipos de tireoidite. Uma tireoidite pode ocorrer de forma aguda, com uma evolução bastante rápida, ou pode acontecer de forma bastante gradual, bem devagar, como ocorre, por exemplo, na tireoidite subaguda ou tireoidite crônica. Os tipos mais comuns de tireoidite são a tireoidite subaguda, tireoidite também conhecida como tireoidite Kervai ou tireoidite fibrosa, e a tireoidite crônica, que é a tireoidite Hashimoto ou tireoidite linfocítica. Alguns sintomas que podem indicar que essa inflamação está ocorrendo inclui dor na região do pescoço, dificuldade de engolir, febre, calafrio, e sempre vai variar de acordo com o tipo de tireoidite, intensidade e basicamente em frequência. Na maioria das vezes a tireoidite ocorre de forma assintomática. Isso ocorre porque na maioria das vezes a tireoidite não é aguda. Então não ocorre esse processo de dor e muitas vezes ocorre alteração somente a nível laboratorial. Possivelmente, a consequência mais comum da tireoidite é o hipotireoidismo, podendo ocorrer também hipertireoidismo em algumas situações, principalmente nas fases mais iniciais da doença. Vamos entender então um pouco de cada tipo de tireoidite. A tireoidite aguda, para começar. Na tireoidite aguda, onde é mais perceptível o processo inflamatório que ocorre na tireoide, muitas vezes o tratamento é realizado com o uso de anti-inflamatórios, de analgésicos, porque o processo inflamatório pode levar a um quadro de dor. Essa dor ocorre uma dor no pescoço, que pode ser difusa, e associado a isso, em algumas vezes, se usa o hormônio tireoidiano. Por quê? Quando você administra o hormônio tireoidiano, a lógica é que o corpo entende que já tem uma quantidade suficiente de hormônio circulante e com isso a hipófise para de estimular a tireoide através do TSH. Com o TSH baixo, a tireoide tende a entrar em repouso e isso tende a melhorar o processo inflamatório agudo. Algumas vezes não ocorre melhora com essa abordagem, mas é uma das abordagens que se utiliza. Um outro tipo de tireoidite é a tireoidite subaguda, também chamada de tireoidite Kervai. Apesar das causas exatas desse tipo de tireoidite não estar muito bem esclarecida, o que se sabe é que ela pode ser provocada por infecções, pode ser provocada por vírus, como cachumba, vírus da gripe também, adenovírus e ecovírus. É mais comum em mulheres, geralmente dos 30 aos 50 anos de idade, e nesse tipo de tireoidite ocorre inflamação muito intensa da tireoide. Essa inflamação, então, destrói as células tireoidianas. E essa destruição celular pode levar a dor aguda na região da tireoide, que pode se irradiar para a região do maxilar, até mesmo para a orelha, dependendo de algumas situações da intensidade desse quadro. A tireoide pode estar um pouco aumentada, provocando dor na garganta, provocando dificuldade para engolir, mas também pode acontecer tosse e uma tosse seca, sem produção de secreção. Algumas vezes o processo inflamatório pode ser muito intenso e a gente acaba tendo que usar corticoide para poder melhorar esse tipo de tireoidite. Um outro tipo de tireoidite é a tireoidite linfocítica, também chamada de tireoidite silenciosa. Esse tipo de tireoidite é chamada de tireoidite silenciosa porque geralmente não provoca dor. Também é provocada por uma alteração a nível do sistema imune. Não tem um tratamento específico e deve-se avaliar cada quadro especificamente. E às vezes pode levar a hipertireoidismo ou a hipotireoidismo. Então a gente entende o que acontece em cada um dos casos e trata especificamente o que está acontecendo. Esse tipo de tireoidite ela afeta geralmente mulheres e geralmente um ano após o período de gestação. Quando acontece isso, ela é chamada de tireoidite pós-parto. A tireoidite Hashimoto, também chamada de tireoidite crônica, é o tipo mais comum de tireoidite crônica. Geralmente ocorre em mulheres entre os 30 e 50 anos, mas pode surgir em qualquer fase da vida. É uma doença autoimune e nessa situação o corpo produz anticorpos que atacam células da tireoide. Com isso provocam inflamação e essa inflamação leva a uma alteração da função tireoidiana. Pode evoluir com a formação de bócio e sintomas de hipotireoidismo. Inicialmente pode acontecer hipertireoidismo, mas ao longo do tempo a tendência é evoluir com hipotireoidismo. Como ocorre um processo inflamatório da tireoide, pode ocorrer tanto o hipertireoidismo, inicialmente, quando as células tireoides estão sendo destruídas, vão liberando o hormônio tireoidiano que já estava armazenado lá, e depois, com o tempo, pode acontecer o hipotireoidismo, já que essas células destruídas não têm mais a capacidade de produção de hormônios.
Na tireoidite de Heidel, também chamada tireoidite fibrosa, é um tipo bem mais raro, sendo que nesse caso o processo inflamatório leva a uma fibrose da tireoide. Com o tempo, essa fibrose também ajuda a levar o hipotireoidismo. Para o diagnóstico desse tipo de tireoidite, há necessidade de realização de uma punção, onde, pela análise das células, ocorre a identificação de fibrose.